Está no ar o X da questão desta semana, que a gente vai ter muita coisa para analisar. Este que é o programa da Connect TV, que traz as novidades, os assuntos, as polêmicas do mundo, principalmente da política, ao redor deste nosso planetinha Terra. E eu já começo apresentando, né, os representantes de cada cantinho deste planeta. Começando lá com Silvio Braunó, diretamente de Milford, Massachusetts, Estados Unidos. Seja muito bem-vindo, Silvio Braunó, com a bandeira dos Estados Unidos, hein? Mantendo também a do Brasil, né? Do ladinho, afinal de contas, né? I was Ah, born abroad. Como é que se diz quando você nasce num país e mora no outro, né? Estamos aqui na minha Milford, hoje uma sexta-feira, dia 9 de maio, né? Um pouquinho chuvosa, a temperatura está um pouquinho abaixo do normal, afinal de contas estamos no meio da primavera, já era para estar uma temperatura melhorzinha. Mas aqui na minha Milford as coisas estão agitadas, meu amigo Eus. Aliás, no estado de Massachusetts, porque o czar da fronteira prometeu que ele ia trazer o inferno. Eu não gosto dessa palavra, mas ele disse que ia trazer o inferno para esse estado santuário, onde muitos imigrantes residem e muitos criminosos também, só que sabe como é que é aquela coisa, né? Quando você dá autoridade para o guardinha da ponta, né? As coisas meio que fogem de controle. É o que está acontecendo aqui no estado de Massachusetts, com muitas pessoas que estão aqui há muito tempo, não legalizadas, mas pagando seus impostos, trabalhando direitinho e mesmo assim estão sendo detidas. Esse é o grande evento aqui dos Estados Unidos no momento, com toda a imigração. Afinal de contas, o Laranjão prometeu que ele iria deportar 11 milhões de imigrantes e ele está tentando atingir a meta. E assim que ele atingir a meta, ele está querendo dobrar essa meta, o que está fazendo com que a população geral aqui dos Estados Unidos comece a ter um pouquinho de pensamento que se cai uma baixadinha, né, no farolzão dele, e afinal de contas, o que ele pretendia, ele já está conseguindo de montão. Afinal de contas, a promessa dele já está sendo cumprida e ele está exagerando um pouquinho, viu, Eudes? rapaz, é interessante, e eu peço, antes de falar do pilão, para que o nosso público entenda acho que a qualidade dos nossos intervenientes aqui do programa, porque é muito raro você ver alguém que defenda uma política, que defenda um lado, fazendo críticas. Isso mostra um pouco da liberdade, competência e, no final das contas, independência, que está faltando muito na grande mídia. Parabéns pelas observações, Silvio Braunar. É isso, o fato de gostar não significa que não pode fazer críticas. Ninguém é cego, ninguém é bobo, ninguém é burro aqui no X da questão. Muito diferente do que tem acontecido na mídia, não só brasileira, viu? Mídia portuguesa, mídia americana também, para um lado e para o outro. Falando em equilíbrio, em bom senso e inteligência, vamos chamar ele diretamente do Principado Independente de Moema. Seja muito bem-vindo, professor Pilão. Fala, meu amigo Eudes. Aqui no Principado está um sol para cada um. Hoje está parecendo verão, embora estejamos aí já no outono. Nós estamos aqui com uma temperatura bem alta. Deve estar uns 28 graus por aí, alguma coisa assim. Para o Silvio, eu acho que ele derreteria, né? Com uma temperatura dessa aqui, ele derreteria. Mas aqui para nós está um pouco quente, mas não está o absurdo, não. De qualquer forma, uma observação a respeito do que falou o nosso amigo Silvio logo na abertura, esse talvez seja o principal choque, né, entre o nosso novo Papa e o Trump, que é exatamente a extradição e é exatamente a imigração, né? Um é a favor e o outro é contra a imigração. Quer dizer, contra não, né? A imigração ilegal, o que está correto, mas de qualquer forma, me parece que esse vai ser o grande debate, né, entre o Estado dos Estados Unidos e o novo Papa aí, que nós ficamos sabendo ontem que ele existia, né? O Papa Robert, ou Leão XIV, né? É isso, e eu aqui diretamente da cidade de Faro, no Algarve, em Portugal, sigo em frente aqui, já trazendo então o nosso primeiro tema, e é esse tema, né? Habemus Papam. É isso que o mundo estava aguardando, né? Ontem,
todo mundo ansioso ali para saber quem seria, casas de aposta pelo mundo inteiro, o Papa seria ele europeu, seria do Oriente, né, da Ásia, teria chance de ser um brasileiro, um português? Muito se falou, muitos nomes surgiram e, para variar, todos os nomes que queimam a largada não chegam, né? Falaram muito do Parolin e ele não foi o escolhido. E eu ouvi uma frase que eu acho inteligente emocionalmente, e foi do nosso querido o Jefferson, que está, né, fazendo toda a parte técnica desse nosso programa. Eu vi no grupo, ele colocou assim, no nosso grupo de conversa, ele falou: eu realmente espero que o Espírito Santo tenha tocado os corações dos cardeais e que tenha sido uma decisão levada por Deus. Ele deve ter escrito com palavras um pouco diferentes, mas o objetivo era esse. E acho que é o que nos resta como cristãos, principalmente os católicos, acreditar e ter fé que foi o Espírito Santo e que o Espírito Santo continue guiando, né, os passos deste Leão 14, que até o nome tem gente que fica, né, na expectativa, o que pode ser, tal. Acho que surpresa até no nome, um nome que fazia bastante tempo que não era utilizado, né? E acho que ficou também uma discussão que eu quero trazer para cá, se ele seria mais conservador, se ele seria de origem mais liberal, e se conversou muito a respeito disso, inclusive, infelizmente eu estava na hora assistindo pela TV Vaticano, mas traduzido em português. E a impressão que eu tive é de que a pessoa que estava narrando ali não ficou feliz com o Papa escolhido. Quero ver, é o Robert, Robert Prevost, tipo, e não me pareceu só surpresa, me pareceu que, de alguma maneira, aquela pessoa não gostou da escolha, né? Se foi do Espírito Santo, não tem o que gostar, né? Senhores, o primeiro Papa americano, eu vou jogar a bola lá para o nosso representante que está nos Estados Unidos. Donald Trump meio que se candidatou na véspera, mas perdeu para outro americano, né? É interessante. Eu gostei muito, viu, Eudes? Eu gostei muito porque não é o fato, né, dele ser americano. Ele é americano de nascimento, mas ele teve um extenso trabalho no Peru, né? Ele tem a nacionalidade peruana também e tem um grande conhecimento sobre as agruras, né, dos povos sofridos. Quer dizer, não é aquele tipo de papa que tem aí a sua observância através das redes sociais, dos noticiários sobre as agruras dos povos que são migratórios. No caso dele, e o que mais me interessou, e eu fui fazer uma pesquisa a respeito da escolha do nome, né, porque ali, né, eu já estava lendo a respeito sobre a escolha do nome, porque se referencia a algum tipo de andamento papal que já se foi feito, né? E quando ele foi anunciado como Leão 14, eu fui fazer uma pesquisa e descobri, né, que o Leão 13, na realidade, foi o Papa que na guerra, no início do século passado, né, ele foi o grande lutador contra o comunismo, né, contra essa, vamos dizer assim, essa globalização comunista que a gente tem tido e observado nos últimos anos. Quer dizer, só aí já me agradou pelo fato dele vir realmente, sobre como o Jefferson mesmo observou, né, nos seus pedidos aí dessa intercessão, né, por parte de Deus para trazer um Papa que olhe para o coração, né, daqueles que são crentes. Quando eu falo crentes, são aqueles que acreditam realmente na vinda do Messias, no retorno do Messias. E ele tem todo esse aparato no nome devido ao Leão 13, que fez um trabalho muito grande de justamente divulgar e repercutir sobre
aspecto comunista que o mundo estava entrando e todas as mazelas do mundo comunismo, retirando aí por parte da sociedade, na realidade, a sua crença nessa divindade, que é no caso de Jesus Cristo. E fiquei muito contente, sim, e pelo fato dele também ter aí um conhecimento muito grande por parte das agruras que é a migração do, né? Tem um outro nome que eu esqueci agora, o Jefferson pode até me lembrar aqui no meu backpoint, que é quando faz o dispersar das populações pelo mundo, né? Tem um nome que eu esqueci que é muito utilizado pela igreja, né? E ele já colocou o êxodo, exatamente. Essas pessoas que vieram para o mundo ocidental justamente por causa, né, das guerras causadas, das agruras sofridas nos seus locais de vivência, de nascimento. Então, curti muito, gostei muito e espero realmente que ele seja, como exemplo do Papa Leão XIII, um conciliador entre os povos, diferentemente do que o último Papa vinha fazendo, atendendo a uma agenda que era extremamente política e que ele se concentre justamente ao mundo espiritual, que é tudo que nós precisamos para poder manter a fé, né, e acreditar que a gente possa sair dessa situação ao qual nos encontramos agora. Eu vi, de uma certa maneira, parte da imprensa, e aí, dos dois lados, tá? Dos conservadores e dos progressistas, uma mistura de análise puxando a brasa para a própria sardinha o tempo todo. Então, quem queria falar que ele é mais conservador ignorava qualquer tipo de conflito, de opinião que pudesse ter, ignorava temas que já tinham sido falados. E o contrário também. Então, os progressistas ignorando, por exemplo, não foi falado, ou muito pouco foi falado, a respeito do posicionamento que ele tem um pouco mais duro sobre, por exemplo, a questão de gênero. Né? Ele é mais duro na análise deste tema e evidentemente que não será surpresa nem a primeira vez na história que um papa modula o seu discurso, modula não só o discurso, mas as suas ações com o senso de missão do que ele pretende fazer como papa, né? Então há casos de papas que eram considerados muito progressistas e se transformaram muito conservadores. Há papas que pareciam ser mais conservadores e eles flexibilizaram alguns temas dentro da igreja. Então, houve uma defesa geral. Tirando a defesa, professor Pilão, dá para se fazer alguma análise? Pois Não, não. eu só ia dizer que a grande falta que o último Papa teve e fez foi justamente não se ater, né, aos ataques aos cristãos pelo mundo todo. Tá? Não vou nem entrar no mérito a respeito do negócio de aborto, né, que ele era totalmente pró. Né? Isso aí já fugia totalmente da semelhança de que um líder religioso poderia conceber se é assim a gente acredita na vida plena de amor, né, a vida, né, que é o caso de Jesus Cristo. Quando você tem a presença ou a fé em Jesus Cristo, você acredita no amor à vida. É a primeira coisa que você tem que acreditar. E a segunda é sobre a perseguição, que é gigantesca em várias nações, inclusive na própria América Latina ou no Caribe, ali na Nicarágua, sobre as presenças religiosas e aos próprios cristãos que estão sofrendo mesmo dentro do Brasil, que é o maior país católico até então. Para passar para o professor Pilão e refazendo só, então, tirando qualquer tipo de análise que tenha sido feita por qualquer um dos lados, acho que passa a ser uma torcida de um Papa menos politizado, ou seja, que exponha menos este lado político, mas que nos bastidores faça a política cristã. São coisas diferentes, né, professor?
Sim, sem dúvida nenhuma. Eu entendo que o Papa Leão XIV vai ser uma espécie de continuidade do Francisco. Não entendo que ele venha para mudar. Não entendo isso. Por quê? Porque ele é um reformista de origem. Então, se ele é um reformista de origem, o que o Papa Francisco estava fazendo era a reforma da igreja, eu acho que ele continua. Mas ele tem traços muito diferentes do Francisco. Eu acho que isso é que nos dá um certo alento, né? Por exemplo, eu tenho quase certeza que na questão dos costumes ele fará de maneira diferente. Isso eu tenho quase certeza. Mas, em contrapartida, eu acho que a aproximação à população mais carente, a busca do povo e etc., isso ele não vai mudar, mesmo porque ele é agostiniano, e é isso que faz um agostiniano. Então, não tem como, ele iria absolutamente contra tudo, que é o princípio da formação dele, de onde ele tira a água para beber, né? Em termos da conduta a ser feita. Então, eu entendo que não teremos uma mudança muito à direita, ficaremos mais ou menos como estava acontecendo tudo enquanto o Papa Francisco estava no poder, enquanto ele estava vivo, evidentemente. Vai brigar bastante com relação a essa questão da imigração, e, como eu disse logo no começo, provavelmente seja o maior problema entre o Papa norte-americano e o presidente norte-americano. E não entendo que ele seja assim tão americano quanto os americanos eventualmente gostariam. Tenho a impressão que ele vai ser muito mais próximo das populações mais carentes, muito mais próximo do povo, mesmo porque a ideia de Agostinho era exatamente a de não ostentar, a de ir em busca de quem precisa, de abraçar a pobreza, e eu acho que essas coisas ele não vai mudar. Mas eu espero muito e acredito de verdade que os costumes, sim, esses vão ter uma guinada. Eu acho que essas, evidente que são análises que a gente faz de acordo com o histórico, o que está sendo publicado, muitas das vezes a nossa própria opinião é forjada por informações já inicialmente distorcidas, ajeitadas. Acho que o mais importante a partir de agora é que quem, evidentemente, é católico, e quem não é católico também, né, mas principalmente quem é católico, é, manter as suas orações, manter a sua fé e seguir principalmente, vamos dizer, os preceitos iniciais da Igreja Católica. Então, boa vida longa ao Papa, boa que seja um Vida papado longa, viva, muito, viva, muito, muito viva. frutífero para Uhum. que a obra da igreja chegue a mais pessoas e que de bandeja, assim, de cantinho, né, consiga também sanar os gigantescos problemas financeiros que o Vaticano enfrenta neste momento, que foi um dos motivos que dificultou, por exemplo, a ascensão dentro do conclave do cardeal Parolin. Ele Uhum. tem ligação direta com uma gestão um pouco atrapalhada, atabalhoada dos recursos da igreja, que é uma igreja muito rica, mas que parece que não tem administrado muito bem. De resto, que fica nossa fé, nossa desejo de um bom papado. Diga, Silvio Braunar. Não, só duas coisinhas. A CNBB não ficou feliz com a eleição dele. Então eu já fico feliz Então, por isso isso. é uma boa impressão. Não é? Não, não, é verdade, porque se tem uma entidade que faz um mal gigantesco ao cristianismo, né, a Igreja Católica é justamente a CNBB. E lembrando aqueles que não são católicos, né, que são cristãos, mas não são católicos, a Igreja Católica. Eu gostei dessa. A nossa produção é sensacional, mas não vou repetir aqui, viu, produção? Lembrando que a Igreja Católica ela é o início de toda a sabedoria facultativa que o mundo tem nos dias de hoje. Afinal de contas, se você tem escola, se você estuda em faculdade, foi a Igreja Católica que iniciou tudo isso. Então, a todos os outros povos
mas é católico, então eu não sou dessa religião. Pense no seguinte: tem corrupção? Existe corrupção na igreja? Existe sim. Mas a maior assistência social mundial que você tem não são os governos, é a própria Igreja Católica. Ela faz o assistencialismo mundial, e isso tem uma necessidade de uma infraestrutura gigantesca, ao qual o Eudes acabou de falar sobre os lances de administração, que aí de vez em quando acontece de algum não fazer uma boa administração desse gigante que é essa, vamos dizer assim, essa associação, né, assistencialista pelo mundo afora, né, Eudes? Muito bem. Vamos passar para o próximo tema. Eu vou chegar na história do INSS, né? Não tem como não voltar a falar desse tema. O que era ruim quando a gente falava, não, são 6 bilhões, pode chegar a 8 bilhões. E não tem outro nome, é o roubo dos velhinhos, né? Tem gente querendo falar da fraude, porque fraude fica mais leve, né? A fraude do não, o roubo dos velhinhos. Então, se descobriu essa semana que não são bem 8, são 90 bilhões, porque já se investiga agora o crédito consignado também, além daquelas adesões a entidades diversas sem o consentimento do aposentado, também empréstimo. Aí as pessoas podem falar assim, e eu cheguei a ver deprimentemente gente falando, jornalista, né, falando assim, não, mas de certa forma o dinheiro foi para a conta do velhinho. Sabe qual é o problema? Fazer só uma explicação bem rápida. O velhinho pegava, aparecia um dinheiro na conta dele, ele não pediu. Sem instrução nenhuma, como a maior parte, infelizmente, da nossa população mal sabe escrever. Saiu pesquisa essa semana aí que 1 em cada 8, se não me engano, 1 em cada 8 pessoas formadas na universidade são analfabetos funcionais. Então, para entender, né? Então, você imagina um velhinho que está lá acostumado a receber R$1.000 por mês, R$800 por mês, e apareceu 3 mil na conta dele. Ele pegou aquele dinheiro e gastou, ele não quis saber. Ele vai. Falou assim, é um bônus. É isso. E aí, só para que vocês entendam, tem alguma instituição financeira ganhando muito dinheiro, porque os juros do consignado, se você comparar juros, por exemplo, que você deixa o seu dinheiro para render, ele é infinitamente maior. É sempre prejuízo para quem pede dinheiro emprestado. Posto tudo isso, escândalos atrás de escândalos, surge um vídeo. Acho que eu vou tentar emendar os 3 temas para a gente falar um pouquinho. Primeiro, a demissão, a saída do Lupe, né? Que era mais do que natural que ele saísse, só que quem foi colocado no lugar foi tipo o Robin, o Batman foi dar um rolê e o Robin assumiu. Então, só para entender, né? O Batman e o Robin viram vilões aí, e o Robin é que assumiu a pasta. Ou seja, é o cara que também sabia que tinha sido avisado, também sabia que tinha um rombo, também sabia que disparou a corrupção, né? Esse dinheiro roubado dos velhinhos nos últimos anos, e não fez nada junto com o Batman. Então, o Batman e o Robin fizeram a mesma coisa. E aí vem a repercussão política. E mais uma vez, o Nicolas Ferreira tem um meme que tem na internet que ele fala: ele fez de novo! Ele fez de novo! Ele fez de novo. Ele fez um vídeo falando, explicando a versão, e aí eu vou chamar de versão, a versão dele, da história do rombo do INSS, aí, do assalto aos velhinhos, e o vídeo, em 24 horas, atingiu 100 milhões. Eu não sei o número, alguém sabe aí que número que está agora, mas... Assim, já está ontem à noite eu vi, estava 128 milhões de visualizações. Ontem à noite. Hoje já deve ter... nós estamos falando aí já de perto de 150... por aí. Bilhões.
Não, ele alcançou 10 milhões em 30 minutos, né? Assim, em 30 minutos alcançou 10 milhões. Assim, já foi um baque e tal. E para mim, o genial, o vídeo é muito bom, explicativo, falando em palavras fáceis, E ele assim, né, colocou. de entendimento, E mas colocando principalmente, imagens. É, sim, e colocando mas imagens. principalmente no final, que ele fala que a gente vai esperar e ele envelhece com inteligência artificial Ah, rapidamente e tal, aquilo foi um toque realmente genial, muito bem feito, e que eu acho que ajudou muito no impulsionamento da informação. Senhores, eu vou passar para o pro professor Pilão primeiro. Pilão, é assim, o governo Lula já estava nas cordas. Aí descobre-se esse escândalo gigante. A imprensa fica desesperada tentando. Não, mas começou lá na época do Bolsonaro. Aí mostram os gráficos mostrando que, era desde a época do Temer, tentou se passar uma lei para bloquear, não conseguiu, e a coisa ficou muito pior. Então, se o governo Lula já estava nas cordas, agora o que? Está nocauteado em pé? Porque o vídeo do Nicolas é um absurdo. Então é isso, professor Pilão, sua análise. Pois é, Eudes, pois não. Eu diria o seguinte: primeira coisa é que o menino é muito bom, né? O Nicolas é muito bom, ele sabe fazer, sabe conversar com as pessoas, com o seu público, principalmente, evidentemente. Sim. Muito embora ele já tenha estourado a bolha já faz tempo, né? Não é mais só para o público dele, mas ele tem falado com os brasileiros de maneira geral. Não é brincadeira, 120 ou 130 milhões que o sejam, é gente demais. Você está falando de muito mais do que metade da população brasileira. E à medida que as pessoas vão dizendo que ele fez o vídeo, vai aumentando e vai aumentando. Eu recebi um vídeo também desses aí que vem pelos Facebooks da vida, por essas mídias aí, que era o Lula de Papa. Não sei se vocês receberam. E ele escolheu o nome Papa INSS. Mas eu não sei por que ele escolheu esse nome. Eu achei uma maldade. Só estou falando porque eu não sei se vocês viram ou não, mas eu achei uma maldade isso. Chama ele de Papa do INSS. Mas, de qualquer maneira, é uma coisa muito feia, né? Isso que está acontecendo. É canalice, não tem outro nome, é canalice. Só para as pessoas que estão nos ouvindo fora do Brasil, em Portugal, por exemplo, para vocês terem uma ideia, nossa audiência é em Portugal inteiro foi lesado. São quase 10 milhões de pessoas lesadas. Simplesmente pegaram Portugal inteiro e jogaram dentro dos sindicatos como associados de sindicatos. Foi isso que foi feito. Isso deve montar alguma coisa em torno de 8 milhões. Estão falando por aí em 90 milhões, em 120 milhões, e dizem que vai chegar até 200 milhões. Mas, B de bola. Bilhões. Então não dá para Portugal, não. Dá uns 10 Portugais. Não, as pessoas são 9 milhões mesmo. Não, o valor mas os valores são bilhões. Sim, valores bilhões, com certeza. Estão falando em 120, em 90, em 200, mas não é esse valor não, tá? Esse aí ainda nós não sabemos, pode ser até que chegue, mas nós não sabemos desse daí não, porque quando estão falando em 90 bi, estão falando dos empréstimos consignados que foram dados em 2023. Então, nós tivemos 90 bi de empréstimo consignado que foram concedidos em 2023, mas nem todos eles são fraudulentos. Alguns deles o são, né? Que é como você disse, tem 3 mil reais na conta, o sujeito vai lá e gasta, não sabe nem do que é, e ficam descontando as mensalidades dele depois. Mas, de qualquer forma, em 2023 foram concedidos 90 bilhões de empréstimo. É uma coisa, assim, astronômica. E desse dinheiro, com certeza, muitos deles são fraudulentos. Não sabemos ainda. Vai ter que ir atrás para saber. Eu não sei como vão fazer. Eu ouvi ontem. Fabianinho. Eu ouvi ontem. Não, tem que ir atrás, porque não. Não, Silvio, porque como é que faz? Suspender tudo você não pode porque não tem dinheiro para pagar isso. Não tem como pagar isso. Você vai ter que buscar uma saída. Você não está contando com a astúcia desse governo. Sim, não, tem astúcia. Mas, de qualquer forma, eu ouvi ontem, você vai achar ainda pior, Silvio, porque eu ouvi ontem que eles vão mandar uma mensagem para os aposentados e para os vinculados ao INSS para que eles digam se eles têm alguma coisa devendo ou não. Olha como é que vão fazer a pesquisa. Não, vamos mandar uma mensagem para ver se o sujeito está devendo ou não está devendo. Então, veja, quanto mais mexe, diz o ditado, né?
quanto mais mexe, mais fede. Não tem muita alternativa, não. É uma coisa muito feia, uma canalice, e não é Fabianinho, não, é porque de alguma forma você tem que travar. E se você trava, não estou falando, eu acho que do sindicato tem que travar todo mundo, ninguém mais está sindicalizado. Quem quiser sindicalize agora. Pronto, você resolveu. Esse está resolvido. Mas o dos empréstimos tem empréstimo legal. E não é a menor parte, não. A maior parte é empréstimo legal. E esse empréstimo legal tem que ser cobrado de quem tomou o empréstimo. E você tem que achar quem é que não tomou o empréstimo ilegal. Como vai fazer isso? Não tenho a menor ideia. Pergunta para as pessoas. Se me perguntarem, eu digo que o empréstimo não é meu, viu? Mas, de qualquer forma, é uma das saídas que o novo presidente do INSS, que era o anterior vice, né? Que era o anterior vice, está falando que vai fazer. Só passando para o Silvio Braunar, porque eu acho que, pelo menos a AGU, a gente pode confiar na AGU. Claro. Porque, assim, de cara a AGU excluiu o sindicato do irmão do Lula do bloqueio de recursos. Então, tá aí a AGU fazendo seu papel sério, entendeu? Uma coisa que a gente pode confiar na AGU, porque, assim, de cara fala assim, não. O do irmão do Lula, nós não vamos nem bloquear recurso, nem está sendo investigado, tá bom? Então segue o jogo. É para diminuir o rombo, mas ela está ajudando na solução, diminuir o rombo. Ô Silvio, sem palavrão, faça a sua análise. Não dá, um bando de picareta, meu, essa coisa tá empesteada. Tá empesteada de rato. Lembra aquela música do Paralamas do Sucesso? Lá da década de 80? Então, é exatamente isso. E o que eu fico mais impressionado, e eu vou falar uma coisa aqui, e muita gente vai ficar chateada comigo, né? Aqui pelo X da Questão, através da Connect TV, as redes sociais, afinal de contas, pelas redes sociais não existe fronteira. É que a nossa parte política está totalmente imbuída em não fazer absolutamente nada. Eles ficam nas redes sociais. Esse vídeo do Nicolas é um garoto novo, ele tem uma boa projeção, ele tem uma boa linha de linguagem com o povão. Esse vídeo eu fiquei... Tem boa didática. Realmente... Ele tem boa didática. Ele ensina. Exatamente. Não, esse é o grande lance. Ele tem a linguagem, porque tem... A gente, né, que fez faculdade, que estudou e tudo mais, tinha muitos professores que sabiam muito, mas não sabiam passar a informação. Então, né, tem esse lance. Ele tem essa boa faculdade, que é justamente o lexo. Ele sabe se expressar e sabe falar a língua que o simplesinho, aquele mais humildezinho, entende. Por isso que ele é o desespero, né, da legacy media, né, da mídia do consórcio, desse desgoverno e tudo mais. Mas eu vou falar aqui sobre a responsabilização dessas pessoas. Ele faz a denúncia, mostra o ponto, põe o X na questão exata, você entendeu? Aproveitando o nome do nosso programa. Só que aquele que é obrigatoriamente aquele que é eleito para fazer, né, o trabalho que é justamente achar os culpados e colocá-lo na justiça para esse retorno do dinheiro que nunca mais vai voltar, porque o dinheiro foi para algum lugar. Lembra que na semana passada, o programa passado, eu perguntei sobre o papel do COAF. O COAF sabe aonde vai esse dinheiro, esses amontes de dinheiro estão transitando. Não é nada difícil de se, né, pegar o rastro desse dinheiro. Então, vai o primeiro ponto sobre a oposição que não faz trabalho absolutamente nenhum, a não ser ficar repercutindo, né, os assuntos, os updates, né, das redes sociais e dos jornais, inclusive do Jornal do Consórcio, dando espelho para aquelas muritanas, né, aquelas mutinga, né, que estão lá na Legacy Media, porque aquilo lá são mais blogueiros, né, é o próprio Právida, né, do Soviet. Aliás, Soviet eu descobri esses dias, eu não sabia. Soviet é conselho, né? Então eles são os conselheiros, né, na realidade, para a nação através aí desse desgoverno e também do nosso Supremo Tutorial que sabe de tudo, né? Que tudo provém e tudo tem uma opinião. Nesse caso aí, o nosso Supremo também não passou nenhuma palavrinha a respeito desse ocorrido. Porque no governo passado, qualquer coisinha era motivo para 48 horas me dar uma resposta. Aliás, veio uma ontem, né, pelo que eu estava observando,
que eles estavam falando, que o Tribunal de Justiça, né, a Justiça pede dar 48 horas para o governo explicar esse negócio do INSS. A Justiça não tem um nome, como sempre nas outras vezes, tem o nome do juiz, tem o nome do Supremo, né, para poder fazer essa cobrança. Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, a nossa oposição no Brasil, né, ela fica mais preocupada em ter likes nas redes para repercutir os assuntos e não fazer o que o político tem que fazer. É o seu trabalho de politicagem, seja por debaixo das mesas, seja por atrás das portas, atrás das cortinas, é fazer o entrelace, fazer uma ação para poder realmente ir atrás dos culpados da cadeia, porque isso é para cadeia, né? Afinal de contas, são bandidos, é uma corja de bandidos que está no governo do Brasil. E aí, a outra coisa que eu queria falar é justamente nisso, né, sobre esse trabalho que o Nicolas vem fazendo, mas que não está sendo bem aproveitado, né, pela própria a própria oposição, para poder dar a responsabilização. Aliás, falando em político, a gente não fala nada em termos de reforma política para dar responsabilização aos cargos públicos, né, para dar cadeia, como é aqui nos Estados Unidos. Você entra numa função, você é eleito, né? E você, se fizer o trabalho porco, se você for pego roubando, aqui não tem discussão se o cara é do primeiro escalão, é cadeia, tá? Não tem outra discussão. Primeira coisa, não nem vai para a Câmara para perder mandato, não. É cadeia, não tem que discutir com plenário, congresso, essas coisas, não. É cadeia. E acabou. Mas... E vai... Pois não. Não, então, mas é assim, nós estamos num país em que os juízes do STF, né, os ministros do STF, essa semana estavam batendo boca sobre uma espécie de foro privilegiado, que assim, se alguém xingar um ministro do Supremo ou um político de ladrão, não pode. É uma Eles são os condenação deuses. diferente do que isso. Então não dá para levar, não dá nem para assim. Eu fico até constrangido de tentar comparar como funciona no Brasil e como funciona, por exemplo, nos Estados Unidos sobre corrupção e desmandos na política. Dá até vergonha. Não, e tem que devolver a grana aqui, não. Tem que devolver a grana. Não é só cadeia. Não, tem que devolver a grana. Duas observaçõezinhas aí, eu disse, só para antes da gente ou mudar de tema, enfim. Uma delas é que nós estamos tendo uma pequena reforma agora, Silvio. Nós temos mais 18 deputados, foi aprovado já, né? Então, foi aprovado que vai aumentar o número de deputados. Mais 18 deputados agora. Porque teve a recontagem, né, da população, então desequilibrou o número de deputados por cada estado e quem tem mais deputado do que devia não quer devolver os deputados. Então, então vamos criar mais 18. Assim a gente cria mais 18 e dá para aqueles que não têm o suficiente, a gente entrega as cadeiras necessárias. Então, já temos uma reformazinha aí, né? Nós não podemos reclamar disso, não. Diga, não, só para falar. Não, só ia falar sobre. Nesse caso aí, eu vou ter que defender o Supremo. Eu vou ter que defender o Supremo. Porque ele sempre bateu na linha da Constituição. Você faz a recolocação dos estados, sem aumentar a quantidade de congressista. E eles foram vencidos nesse caso. Aí o nosso Congresso. Né? O nosso Congresso. E com relação a xingar os ministros, o André Mendonça deu uma lampada no Dino, né? Dizendo assim, se me chamarem de ladrão, eu vou processar o cara, ué. Se simplesmente chamarem de ladrão, processo o sujeito, já tem lei para isso. O que você está querendo ser diferente? Você não é diferente, você é igual a todo mundo. Mas é um escárnio mesmo, né? Aliás, não é fácil. O terrivelmente cristão, né, o André Mendonça, ele precisava se colocar mais, porque ele está no meio ali, de um ninho de cobras, você entendeu? Que para mim ele é muito exato, ele é muito equilibrado. Eu acho que ele deveria ter que ser um pouquinho mais agressivo, porque a hora que ele começa a falar, existe aquele papo aquela coisa de botequim. Entra parece discussão do futebol. Não, mas isso aí, não, eles não deixam ele falar. Você entendeu?
É aquela coisa de interrupção. Os caras não têm respeito entre eles lá no Supremo Tribunal. Ô, Silvio, Então é uma ô, questão Silvio, mas só de. Ah. seria por isso que o Cássio Nunes não fala nada? Porque eles interrompem? Será que é por isso que o Cássio Nunes não fala nada? Meu, os caras devem. Sabe aquele lance da classe da escola, lá na quinta B, que tinha o malvadão lá do fundão? É a mesma coisa, professor. É a mesma coisa. Você entendeu? Vamos em frente, vamos em frente. Só uma última Eu frase a falei respeito quinta disso. B. Eu Não, ainda. eu falei quinta B de propósito, tá, Eudes? Não, sem problema. Eu costumava ser da quinta A, só para deixar claro aqui. Ai, meu Não era Deus. dos Ai, que melhores da Educado. quinta ai, A, Ele é que educado, não ele é era dos educado. melhores, mas eu Ai, era da que quinta A. chique, da quinta A. Vamos lá, mudando de tema, senhores. Falando agora sobre. Vou explicar rapidamente para quem não está acompanhando. Esse é um tema talvez menos popular, mais técnico, mas esta semana o Congresso se reuniu, os deputados se reuniram para a possibilidade de suspender toda trancar, né, na verdade, trancar a ação contra a ramagem. Por quê? Há um dispositivo na lei, na Constituição, que diz que se o deputado está sendo julgado por algo que tenha ocorrido após ele ter assumido o mandato e durante o seu mandato, o Congresso, né, ou os deputados podem fazer uma votação e travar aquela ação para que após o final do seu mandato, eventualmente, ele possa ser julgado por isso. Ponto. Concordo com isso? Não, eu não concordo. Eu não concordo. Acho que se um deputado, seja ele qual for, cometeu algum tipo de crime, ele deveria ser julgado e não ter essa facilitação e esse corporativismo. Porém, apesar de dizer que não concordo, neste caso é uma jogada política para tentar frear o que está, a olhos vistos, essa perseguição ao grupo bolsonarista, vamos chamar assim. Né? Lembrando que o deputado Alexandre Ramagem já tinha sido perseguido quando ele foi indicado pelo presidente, que era uma prerrogativa do presidente Bolsonaro, que ele seria o diretor-geral da Polícia Federal, e o Alexandre de Moraes foi lá e falou: não, não pode. Meteu a caneta, não, não pode, e subjugou um poder acima do outro. Esta votação ocorreu e, por uma vantagem bem considerável, foi trancado. Então, até aquele momento, inclusive deu uma discussão, né, bem acalorada no plenário, troca de acusações, gente ofendendo, inclusive o presidente da Câmara, Hugo Mota, mas ele declarou ali que estava trancada esta ação penal. Neste momento que nós estamos gravando o programa, está sendo o STF, que o STF é assim, né? Tipo, a prioridade são sempre os temas políticos. Eles param tudo, antecipa tudo, não. Vamos votar a respeito disso. E nesse momento já tem 2 votos favoráveis para que seja limitado o que a Câmara suspendeu, ou seja, o STF passando por cima do Poder Legislativo, dizendo que, ó, vocês votaram aí baseado na Constituição, mas não é bem assim. La garantia soy yo e nós vamos dar uma mexida nisso. Resumindo bastante, é isso. Acho que vocês acompanharam. Silvio Brauná, primeiro, a primeira pergunta. Você realmente acha moral que o STF interfira toda hora desta maneira? O Hugo Mota vai deixar isso acontecer? E a segunda pergunta é: dá para ter alguma esperança de que não vai ser derrubado isso e a Câmara vai perder esse braço de ferro? Porque, afinal de contas, o STF faz e o único poder que poderia limitá-lo, que é o Senado, não vai fazer nada. Você já no começo da sua fala a respeito desse assunto do La Garantia Soy Yo, você entendeu? Já está aí, incutido
nada que o Congresso faça. O que serve, na realidade, é só para demonstrar. Eu acho que essa é a ação mais plausível a respeito do que o Congresso tem feito nesse sentido dessa perseguição, é demonstrar mundo afora, para que se repercuta na mídia, você entendeu? Porque dentro do Brasil, o La Garantia Soy Yo já garantiu. Ele é o juiz, ele é o procurador, ele é a vítima, quer dizer, ele está totalmente apto, né, a continuar nesse julgamento. Não vai ser essa ação por parte do Congresso dentro das 4 linhas da Constituição que está especificado lá, que eles vão tornar esse ato. Aliás, está tudo a toque de caixa, porque precisa, né? As eleições já estão aí, 2026, então eles precisam prender o Bolsonaro para poder fazer alguma coisa, para dizer, não, olha lá, prendi o cara e acabou e tudo mais, eu fiz a minha parte em defesa da democracia, porque foi um atentado ao Estado democrático, você entendeu? De direito. Que isso? Não existe isso. Existe o Estado de Direito, mas Estado democrático de direito. Quando você entra no Estado democrático, significa que o direito saiu pela porta. Então, eu acredito que isso aí não vai servir de valentia para nada. Eles estão fazendo essa reunião no plenário, não é isso? Não é no plenário, aliás, é pela TV, né? É digital, né? É da primeira turma, não é da turma, mas não se reuniram, né, dentro do fórum. Não, é digital e na turma. Na turma, digital da primeira turma, que é justamente para acelerar, porque eles não podem perder tempo, né? A única coisa que me sobra dizer, eu vou ter que ser... não vou querer ser Fabianinho igual professor a respeito disso, não. As coisas já estão contadas, você entendeu? Não vai haver eleição em 2026. Tá? Não vai haver eleição. Não vai dar tempo. A não ser que, né, a tal da lei Magnitsky e alguma afetação de poder venha de fora do Brasil para poder afetar aí. Inclusive, nós tivemos, né? Tivemos a visita aí do cara das sanções aí do governo americano, e inclusive a extração lá de políticos de oposição na Venezuela, bem embaixo das barbas do Maduro, que estava em Moscou. Aliás, eles estão lá hoje, né? Na data da vitória, né? Dia 9 de maio. Né? Poderia acontecer uma hecatombe. Você sabe que tem muitas autoridades mundo afora. Isso aí eu estou colocando agora porque eu ouvi fofoca. Tá? Muitas autoridades... Fala, Léo Dias. Estão em bunkers, né? Aí na Europa, aqui nos Estados Unidos, estão em locais seguros, próximos de locais seguros, por causa dessa reunião, né? Dessa gente da boa vizinhança, né? Que está em Moscou nesse momento. Olha, imagina, Maduro, só gente boa, Putin, né? Aquela desgraça do Brasil, né? Xi Jinping, amigo, mandar uma bomba ali, ó, né, na Praça Vermelha, meu Deus do céu, filho. É a Terceira Guerra Mundial, você acaba com tudo ali, aí por isso... Não, tô falando que é fofoca porque eu vi alguns blogs aí e tal, né, o pessoal aí em áreas de proteção por qualquer eventualidade. Então vamos torcer para que o mundo não acabe hoje, viu, Eudes? Tomara que não. Professor Pilão, essa história do Ramagem, e a gente está falando do Ramagem como personagem central, mas dos desdobramentos. Acha que em algum momento vamos dizer, a oposição acreditou que isso pudesse dar certo, ou foi uma ação exclusivamente para desgastar mais ainda uma imagem que já é pútrida do STF? Ação política, mais nada. Não ia acontecer nada e não vai acontecer nada. Imagina que eles iam deixar que o Congresso dissesse para eles que eles não podem prender o Bolsonaro. Isso não existe, é só uma questão de saber o dia. Nós já estamos falando disso há 2 ou 3 meses atrás, quando começou a brincadeira, né? É só saber o dia, o resto não tem o que ser discutido, ele vai ser preso e pronto. E a ideia de que bloqueando Ramagem bloquearia toda a ação, eles deram um jeitinho de utilizar
o regulamento interno da corte para dizer que não é assim. Qualquer suspensão de ação que venha por parte do Congresso passa pela corte para verificar se pode ou não pode, se está certo ou não está certo. Quer dizer, se pode ou não pode, se está certo, nunca vai estar certo, porque eles vão falar, nós estamos errados mesmo, desculpa aí, tá? Desculpa aí, né? É bem o perfil deles, né? É bem o perfil deles. Mas, de qualquer forma, o que eu acho que vai acontecer é que ele vai tomar uma pena um pouquinho menor. E eu não sei se essa pena um pouquinho menor também não repercute numa pena um pouquinho menor para os outros. Isso eu não sei dizer. Porque eu acredito que ele não vai poder ser processado pelo tal do dano qualificado, porque era 8 de janeiro, e aí sim ele era congressista, então ele não pode ser julgado por isso. E ele não pode ser julgado também pelo deterioração de patrimônio público, que também foi no dia 8 de janeiro. Então, esses dois, sim, ele pode escapar, e eu não sei se o restante do núcleo como um todo acaba se livrando junto dessas pendências, né? Mas ele vai continuar sendo indiciado por associação criminosa, que ele pode pegar aí de 1 a 3 anos, segundo consta no Código Penal, né? Golpe de Estado de 4 a 12 e abolição do Estado Democrático de Direito de 4 a 8. Se ele somar isso, pode dar até 23 anos, né? Estado democrático. Democrático, pode dar até 23 anos, né? Você pegar no máximo aí 8 mais 12 mais 3, 23 anos. E aí ele deixaria de ser penalizado por 3 ou 4 anos, que seriam esses outros 2 crimes. Mas nos outros lá ele vai ser julgado e vai ser condenado junto. Todo mundo que estava do lado do Bolsonaro vai ser preso. Isso já está feito. Não precisa nem de... eu acho até que nós estamos gastando dinheiro à toa. Não sei para que nós estamos gastando dinheiro. Prende o Bolsonaro e vamos seguir a vida. E vamos embora. Porque nós estamos pondo uma corte com 11 homens fardados de preto lá, com capa preta, falando, e Congresso falando. Uma coisa que não vai acontecer nada, já está feito, já está definido. Eu acho que não tem nada que venha dos Estados Unidos ou de qualquer outro lugar do mundo que vai mudar. Nós, infelizmente, já estamos, na minha visão, na minha forma de ver, nós já estamos numa ditadura da toga, e a ditadura da toga faz o que ela quer. E é o que ela está provando mais uma vez. Nesse caso, ela está provando de novo que ela faz o que ela quer. Ela não tem quem a pare. E o motivo é muito simples. Se não tem a tal do artigo 142, não é? O 142, que diz que tem que ter o poder moderador, que o poder moderador seria supostamente as Forças Armadas. Se não tem poder moderador, o poder moderador é o mais forte. Quem é mais forte manda mais. E eles são mais fortes, eles mandam mais. Não, mas eu acredito ainda numa desobediência das camadas oficiais mais baixas, viu, professor? Eu não acredito, porque não tem soldado para isso hoje, Silvio. Eu prestei exército, né? Eu servi o exército. Quando eu servi o exército, eu servi o exército e na hora que a gente ia para a guarda, eles falaram, eu mantinha a guarda no QG do 2º Exército, que é no Ibirapuera, em frente o Ibirapuera, né? O professor é metido pra caramba, né? O professor é metido pra caramba. Em vez do quarto Bibi aí em Quitaúna, você entendeu? Que o Rio tinha que fedendo do lado. Não, isso aí é pra vocês. Pra mim não, era lá na Ibirapuera. 24 por 24, eu não saía de dentro da guarita. Tinha mais área de guarita do que urubu de voo. Mas o tenente, quando vinha da preleção dele da noite, falava assim, se chegar padre, se chegar grávida, vocês atiram, depois perguntam. Por quê? Porque tá vendo ali, foi ali que foi parar o pé do do sargento Mário Cosel Filho, porque explodiram o sargento, porque não sei o quê. Nessa época você tinha soldado. Hoje não tem mais. Hoje não tem mais. Você não dá nem alimentação para o pessoal que está na praça, os praças que estão lá dentro do quartel, não tem alimentação para eles, são mandados embora para casa antes do almoço para almoçar em casa. Então não tem jeito, né? Só para ir um pouco nessa linha. Primeiro que nós temos que ter a consciência real de que o país está dividido. Sim, há muita gente que apoia o que está acontecendo. Então, talvez diferente do que acontece. Isso, diferente do que está acontecendo, por exemplo, na Venezuela, que hoje talvez o apoio do Maduro seja lá em torno de 25, 30 só. No Brasil, não. É bem equilibrado mesmo. O Bolsonaro, você pode ver que mesmo nas pesquisas, o Bolsonaro ganharia.
2, 3, 4% à frente. Então, não há vamos dizer, um desequilíbrio muito grande nesse sentido. E aí a gente transfere isso para qualquer lugar, para o comando do Exército, para os soldados, para a Polícia Federal, para até, que a gente pode falar, para a imprensa, mas a imprensa tem um pouco mais de gente de esquerda. Também entre os policiais militares tem um pouco mais de gente da direita, mas no fundo é muito equilibrado. Então, qualquer tipo de caminho nesse sentido não vai acontecer. Criar qualquer tipo Não de vai. expectativa de que Donald Trump vá fazer alguma coisa, a limitação do Donald Trump ela é lastreada nas leis internacionais. Ele não vai invadir o país. Ele vai, tá bom, vai fazer a lei Magnitsky em cima do Alexandre de Moraes. Tá, e aí? O que muda? Muito pelo contrário. Nada. O Alexandre de Moraes tem traços, com todo respeito, que eu não seja preso nem condenado, é só a minha opinião, ele tem traços de psicopatia, entende? Ele é um cara que não se rende, não se entrega, não volta atrás. Então, achar que pressão internacional, vão cortar, nem ele nem os filhos deles vão para Disney, não tem problema para ele. Ele vai no all-in, dobrando a aposta o tempo todo. Quer que eu falo? Ele está nesta posição de poder porque internamente o próprio STF e o grupo político do Lula identificou esses traços dele. Porque mesmo o Lula recuou em alguns momentos, voltou. E ele tem o mesmo traço, para que vocês entendam e concordem ou discordem, por exemplo, do Zé Dirceu. É a mesma linha. O Zé Dirceu é o cara que o tempo todo, na vida inteira dele, buscou uma coisa e nunca recuou. Ele mentiu para a própria esposa diversos anos, não falou quem ele era de verdade. É um psicopata. Então, achar que sanção internacional, que o Papa falando alguma vez, não vai acontecer nada. E aí, infelizmente, eu fico desalentado de ter que concordar com o professor Pilão que Lula, sendo candidato, a princípio, sim, é o grande favorito. Contra Bolsonaro, poderia ser diferente. Mas eles vão fazer o que quiserem. Se for o Tarcísio, eles vão arrumar pelo em ovo, falar que o Tarcísio também tem algum problema, e não sei o quê. Eles não vão entregar isso de mão beijada. É a análise triste, mas real, que a gente tem que fazer. Para finalizar o programa, passo a palavra para Silvio Braunar, suas considerações finais e seu adeus. Adeus! Adeus! Só indo nessa linha que você falou, eu pensei que você ia mencionar o do Bigodinho, da Segunda Guerra Mundial, e o Nero lá de Roma. Ele tem os mesmos traços. Ele tem os mesmos traços, você entendeu? Realmente, estou aí com o relator, né? Psicopata, psicopatia mesmo, é psicopatia. O cara não tem... que se dane, qualquer coisa. Eu preciso manter aqui, é igual um trem desgovernado, ele precisa manter. Agradecer a oportunidade. Eu só estou mais alegre, mais feliz, porque a gente tem um representante da Igreja Católica, o Papa. Isso é um sinal muito bom para o mundo todo, que você precisa ter, né? Porque não pode ficar muito tempo sem essa representação, para que a gente possa manter aí a nossa fé, né, nos desígnios de Deus, e assim que seja realizado todos os seus enunciados. Tá? Eu agradeço demais a oportunidade, Jefferson na produção, professor Pilão, você e eu, a nossa audiência gigantesca da Connect TV em todas as partes do mundo, pelas redes sociais também, porque não tem fronteiras. E aguardar, meu amigo. Eu sempre espero alguma coisa divina, um miraculo, um milagre mesmo, para que aconteça, para poder... de verdade, é por isso que eu creio em Deus, sabe? Em Deus Pai, é por isso que eu creio em Deus. Eu acredito numa intervenção divina assim nesse país, que afinal de contas não é um país que é a maior nação católica do mundo à toa, tá? Então agradeço imensamente e que mantenhamos a fé,
falar em português, né? Português correto. Mantenhamos a fé de que coisas boas virão para esse país, para esse Brasilzão, que precisa de verdade. Professor Pilão. Sempre um prazer, Eudes. Eu acho que o nosso X da questão é bom porque a gente desopila um pouco o fígado, né? Tenho a impressão que a nossa audiência também fica ouvindo a gente falar umas besteiras aqui de vez em quando, mas isso faz com que eles deem um pouco de risada, porque as coisas sérias também têm que se rir das coisas sérias. É isso que demonstra inteligência. E, de qualquer maneira, eu acho que ainda tem saída. Eu continuo sendo fabianinho, viu, Silvio? Eu acho que se a gente eleger um belo Congresso, ainda tem saída. Porque uma coisa é eles falarem assim, ó, nós temos que ver se o que vocês fizeram pode ou não pode. E outra coisa é quando você junta a casa e a casa diz, não, isso aqui está errado. Aí o outro não tem o que fazer. A menos que ele venha para cima de qualquer jeito, aí de qualquer jeito também você pode ir para cima. Então eu acho que se fizer falei isso a semana passada, né? Que eu acho que pensar em presidência, eu acho que não tem jeito. A menos que o Lula não seja levado à eleição. Por quê? Porque motivos já falei aqui, tem 56 milhões de brasileiros com Bolsa Família, 4 milhões de pé e meia, mais não sei quantos milhões, ou seja, não adianta, tudo bem que mancha a imagem, mas hoje nós estamos no dia 9 de maio, até o dia 30 de outubro do ano que vem, ninguém lembra mais que teve problema no INSS, mesmo porque vai acontecer o que o Eudes falou na semana passada, vai pingar na conta do sujeito lá, um dinheiro extra, ele vai falar, ganhei um dinheiro extra, vou aproveitar para fazer um churrasco, vou aproveitar para trocar aqui o fogão ou qualquer coisa parecida e segue a vida. E até outubro ninguém mais lembra de toda essa safadeza. Isso é uma safadeza, né? Uma safadeza que está acontecendo hoje. Então, acho que a única saída realmente é nós nos posicionarmos na eleição para eleger um belíssimo Congresso, um Congresso que tem uma visão um pouco diferente dessa que a gente está vendo hoje, que eu acho que aí sim pode ser que aconteça alguma coisa. Fora isso, não vejo perspectiva não, meu amigo Eudes, meu amigo Silvio, Jefferson e a nossa audiência. Uma boa tarde a todos. Quem estiver nos assistindo à noite ou pela manhã, uma boa noite. Muito bem, senhores. Quero agradecer mais uma vez a presença desses nossos ilustres comentaristas ou comentadores, como diz aqui em Portugal. Obrigado mais uma vez. Obrigado também ao Jefferson, que dá o suporte de bastidores aí para a gente, cuida de tudo, da parte técnica também, e ao nosso público, que principalmente nos dá o prestígio, né, da sua companhia a cada semana. Muito obrigado. Continuem sempre conectados com a Connect TV. Um forte abraço para vocês. Até semana que vem.